E aí, meus amigos, minhas amigas, meu nome é Vitor e esse é o canal do Caos à Luz. E esse canal tá surgindo de uma urgência, de um sentimento que eu tenho, de que é algo que eu devia fazer, é algo que eu devia compartilhar. Vai complicar, mas vai ser bom. É algo que eu gosto de consumir e às vezes eu sinto falta de uma linguagem um pouco mais acessível, né? Não é todo mundo que tem um despertar, consegue atingir um patamar diferente de espiritualidade e entender que a vida continua bem louca. A gente vive num mundo que é caos. O mundo é caótico e a gente é caótico. Então, como um bebê nascendo nessa terra, né? Puro, imaculado. A vida não é fácil para ele, a vida é feita de tombos. Para ele andar, ele precisa cair primeiro, precisa aprender a se equilibrar. E na espiritualidade não é diferente. Então esse desejo de aprender, esse despertar todo, ele exige que a gente aprenda a caminhar no meio do caos. E às vezes a gente vê tantos gurus, tantos sábios aí, né, que falando sempre manso, falando bonitinho, falando da meditação, ou seja lá o que for, e parece tão fácil. Parece que a vida deles não tem perrengue nenhum. Ou que tem perrengue, mas eles sempre vão conseguir passar de uma forma fluida, né? Sem desestabilizar. E isso é bem difícil. Eu mesmo já passei por momentos na minha vida onde eu só queria coisas que me fizessem bem. Eu só queria coisas que... Não queria nada que me tirasse da sintonia, do foco. Mas não dá pra ser assim o tempo inteiro. E tudo bem, isso faz parte. Você tem um sinal para esse primeiro vídeo, eu acabei de ver uma joaninha aqui na minha janela. Que coincidência. Coincidência não, sincronicidade. Mas essa vontade de gravar veio de um sentimento de estar num lugar errado, sabe? Não que eu antes estivesse num lugar errado, por más escolhas, mas era um lugar certo que estava me trazendo para o lugar onde eu estou chegando hoje. E é um novo ciclo, e a vida é feita de ciclos. E cada ciclo tem o seu aprendizado, cada ciclo tem sua fase, seu momento, a sua razão de existir. Então é muito importante que cada um de nós aprenda a lidar com isso, a saber que talvez não tenha sido o ciclo perfeito, mas foi o ciclo que a gente escolheu. A gente criou isso de alguma forma. E não só nessa vida. A cocriação ela vem mesmo de antes da gente vir dessa terra. Existe um planejamento. E eu creio muito forte nisso. E eu sei que meu planejamento me trouxe até aqui. Planejou mal, hein? Para com isso. E cada um de vocês que está assistindo também. O planejamento de vocês trouxeram vocês até onde vocês estão hoje. E tudo bem um ciclo se fechar e a gente tem que ficar prestando atenção nos sinais que a vida está dando, né? Então, por exemplo, no meu trabalho, de modo geral, eu sempre fui muito abençoado. Eu não sou muito de me expor, e aqui estou eu. Nunca gostei de fazer muita propaganda, etc. Mas as coisas sempre vieram, sempre fluíram, sempre veio vindo. E de repente eu comecei a ter alguns sinais que, opa, não está mais vindo como antes. Algumas portas estão se fechando. O que será que está acontecendo? O que será que o universo está querendo me dizer? E quando eu digo universo, a gente pode pensar Deus, a gente pode pensar nos anjos perto da gente, nossos antepassados, seja lá o que você acreditar, todas essas coisas são reais. E esses sentimentos vêm de algum lugar, de um lugar que é sagrado, que é espiritual e que se comunica com a gente. A gente precisa aprender, entender, interpretar esses sinais. Então eu vi que eu precisava dar um pulo, um salto diferente. Se eu ficasse fazendo as mesmas coisas, eu ia ficar numa fonte seca. Então, talvez o planejamento que eu fiz para mim nessa vida não atingisse o resultado que eu queria. Então eu sou muito grato por ter esse sentimento de entender quando que um ciclo está se fechando e quando que um novo começa. E eu sei que eu estou começando aos trancos e barrancos, e não só no canal, mas em muitos projetos paralelos. E eu sei que eu vou encontrar o rumo. E assim na nossa vida, a gente às vezes nem sabe aonde a gente está tirando. O importante é estar tirando. Então Deus ele ajuda a gente a corrigir, a enxergar o alvo, mas a gente precisa dar esse primeiro passo, esse tiro no escuro. Não veio de agora, mas é um sentimento que eu tenho há muito tempo de falar sobre essas coisas, então creio que não é um tiro totalmente no escuro, né? A gente tem sempre que pensar, bom, quais são os meus talentos, o que eu gosto de fazer? E eu sempre gostei muito de falar sobre tudo de espiritualidade.
o geral, é um assunto que me atrai, que me fascina e que me faz bem. Então eu gostaria de me conectar com pessoas que têm essa mesma visão, né? A espiritualidade, ela não é perfeita na nossa vida, na maneira como a gente absorve. Então, aos poucos a gente vai entendendo, até que um dia ela se torne perfeita. Se você se conectou de alguma forma com essa minha primeira mensagem, eu te convido a continuar comigo e a gente vai ter uma longa jornada. Esse é o meu desejo, é isso que eu mando pro universo nesse momento, nesse início de ano, né? Que é um momento onde a gente tem muitas metas, mas não é porque o ano virou que eu tô fazendo isso. Na verdade, a virada do meu ano nem foi tão legal assim. Eu tinha planos e saiu de uma forma totalmente diferente e tudo bem. Quer dizer que 2026 vai ser ruim? Não, não quer dizer isso. O importante é a gente se levantar, se reerguer e a intenção que a gente coloca nas coisas. Então, mais uma vez, se você se conectou comigo, fica comigo que a gente vai se ver aí muitas vezes. Obrigado e esse é o canal do Caos à Luz. Então, era só isso? Por hoje sim. Não esquece de curtir